Fala pessoal, então agora nós vamos para a nossa última aula de propriedades coligativas, onde nós vamos tratar sobre as soluções iônicas, tá certo? O primeiro conceito que a gente tem que entender é o chamado fator de Van 't Hoff, que é definido por essa fórmula aqui, I igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. O que significa cada coisa? Vamos por partes. O alfa vai se tratar do grau de dissociação ou ionização do composto que está se tratando, do soluto que está se tratando na solução. Ou seja, do soluto iônico. Já o Q vai ser o número de íons formados, ou seja, cátions mais âmimos, quando a gente faz a dissociação desse tal composto iônico. Vamos fazer uma questão para a gente entender melhor como que se dá como calcula esse fator. Em uma solução aquosa, o grau de dissociação do sulfato de alumínio é de 60%. Calcule o fator de Van 't Hoff. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Sulfato de alumínio. A gente está tratando Al2, SO4, 3. O que a gente vai fazer de início? Fazer a dissociação desse sal, sempre. Se trata de uma solução iônica, sempre a primeira coisa a fazer é fazer a dissociação. A gente vai obter 2Al3+, mais 3SO4, 2-. Aí agora a gente conta quantos íons que foi liberados. 2 mais 3, 5. Então o valor do Q vai ser 5. É justamente isso que é o valor do Q. A soma dos coeficientes que são liberados, de quantas espécies são liberadas de cátions e íons na dissociação. E o alfa, ele de valor que é 60%. 60% é a mesma coisa que eu dizer 60 sobre 100, não é? Fazendo essa divisão aqui, a gente vai achar 0,6. É sempre esse valor em número decimal que a gente vai utilizar nessa fórmula. Então, vamos aplicar na fórmula. 1 mais alfa vezes Q menos 1. 1 mais o alfa 0,6. O Q, qual é o valor do Q? Quanto foi as espécies liberadas que teve? 5 menos 1. Então, o I vai ser igual a 1 mais 5 menos 1, 4. 4 vezes 1 vezes 0,6, a gente vai ter 2,4, tá certo? 2,4 mais 1, a gente vai ter 3,4. Esse vai ser o fator de Van 't Hoff para essa solução de Al2SO4. Então, esse fator vai ser específico para cada tipo de soluto. Então, vamos falar agora especificamente de soluções iônicas. Como que a gente calcula aqueles abaixamentos, elevação, pressão, osmótica e tal, para soluções iônicas? Vai ser utilizando a mesma fórmula. A única diferença é que, ao final de todas as fórmulas, você vai multiplicar por I, que é justamente esse fator. Ou seja, as fórmulas são idênticas, a única diferença é que vai adicionar o I no final, tá certo? Então, vamos fazer questões aqui para a gente ver como que isso vai se aplicar de acordo com cada tipo de questão. Calcule a pressão de vapor a 30 graus Celsius de uma solução de cloreto de sódio, contendo 10 gramas de cloreto de NaCl, ou seja, M1, 10 gramas NaCl, e 250 gramas de água, M2, 250 gramas de água. Admito o NaCl completamente dissociado, isso aqui é muito importante. O que significa completamente dissociado? Isso significa que o alfa é 100%, tá, ok? O alfa vai ser 100%. Ou seja, vai ser igual a 1. A gente vai usar o valor dele como sendo 1. 100, porque 100 dividido por 100 vai dar 1. E a pressão máxima de vapor da água a 30 graus Celsius igual a 31,8. Então, ele dá a pressão do solvente puro, 31,8 milímetros de Hg, de mercúrio, certo? Então, vamos lá aplicar a fórmula. Só que antes de aplicar a fórmula, precisamos uma solução iônica. Então, precisamos fazer a dissociação desse composto. Então, NaCl vai gerar Na mais Cl menos, tá certo? E a gente sabe que o alfa é igual a 100%. Então, vamos calcular o fator. I vai ser 1 mais... Vamos calcular aqui embaixo. I vai ser igual a 1 mais... O alfa vai ser 1 vezes... Quantas cargas foram liberadas aqui? Nosso aqui vai ser 2. Então, 1 mais 1, 2. Então, o nosso I vai ser 1 mais 2 menos 1, 1. 1 mais 1 vezes 1, 1. Então, I mais 1, o nosso fator vai ser 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Então, vamos agora aplicar na fórmula. Como a gente está tratando de pressão de vapor, vamos tonoscopia. Então, ΔP sobre P0 igual a
KT vezes 1000 vezes M1 sobre M2 vezes M1, tudo multiplicado por I, tá certo? Então, só que a gente tem o KT? Não, mas a gente pode calcular. O KT lembra M2 sobre 1000. O M2, como solvente água, o M2 vai ser 18. Então, a nossa molar da água é 18. Então, vamos lá. Delta P, P0, a gente viu 31,8. Isso vai ser igual a 18 sobre 1000 vezes 1000 vezes a massa do soluto, 10, massa do solvente, 250, massa molecular do soluto, NaCl, é, para a gente ganhar tempo, 58,5 gramas por mol, tá certo? Então, o que a gente pode simplificar aqui, ó? 1000 corta com 1000, tá certo? Aí, esse zero do 25 também podemos cortar com o zero aqui de cima. Então, esse 31,8 a gente vai jogar para o outro lado multiplicando. E o delta P, a gente vamos abrir em P0 menos P. Tá certo? Que é a fórmula que a gente calcula na tonoscopia. Então, P0 a gente tem 31,8 menos P. Isso vai ser igual. O 31,8 passou multiplicando, então vai ficar 18 vezes 31,8 dividido por 25 vezes 58,5. Certo? Essa multiplicação e divisão aqui toda, se você fazer na calculadora, você vai encontrar o valor de aproximadamente 0,391. Tá certo? Então, 31,8 menos P é igual a 0,391. O que a gente pode fazer? Esse menos P eu vou passar para o outro lado para ficar positivo, e esse 0,391 eu vou passar para o outro lado lá, negativo. Então, vai ficar P igual a 31,8 menos 0,391. Isso aqui vai dar 31,8 menos 0,391.